lá, gente, eu trouxe aqui para nós hoje 30 ou 29 questões para a gente resolver, tá? Então, para a gente trouxe algumas questões do CESP e algumas outras que não eram do CESP, mas para a gente ver, usar um pouquinho de raciocínio jurídico para ver como que vocês estão aí da nossa matéria, tá? Então eu dou a entrada na questão, aí eu dou um minutinho, coisinha rápida para a gente fazer, vocês tentarem fazer. O importante é errar, né? Porque daí você erra, você grava a resposta e aí a gente vai revisando aquilo que nós já estudamos, tá bom? É, outra coisa também, eu conversei com o professor Luiz ali embaixo e aí porque acho que o curso acaba semana que vem, né? E aí eu falei pra ele, pô, professor Luiz, sacanagem, dá um desconto aí pros alunos e tal, 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 tal. E aí ele ficou de me dar uma resposta, mas eu acho que ele vai dar. Então, ó, se eu dou, ele tá cobrando 400, 500 reais, né? Então eu dou minha palavra dele manter pelo menos 400 de desconto. Fazer 400 ao invés de 500, tá? Aí só que aí eu vou falar com ele depois, mas eu já falei aqui, então já tá valendo. Então vocês vão chegar. O recesso é curto, é bem curtinho. Ele já deu? Não. Não, aqui é sem fechar nada, 400 reais. Aí vocês podem falar que eu que dei o desconto, aí depois eu falo com o professor Luiz lá. Aí vocês avisam. Só que aí eu só vou ver se ele vai encher o saco para serrar, para migrar. Aí 400 ele tinha falado? Ah, então beleza. Não, não, então, ó, independente do Kleber, tô dando o meu. 400 reais em 10 vezes sem juros, cada um por si. Só que aí até amanhã, porque eu vou falar com ele depois, né? Então, e as aulas desse aqui de cima, que ele acabou de me falar que elas estão sendo gravadas. Então, vocês não vão perder as aulas que estão tendo, né? Ele vai deixar no portal do aluno as aulas lá de cima, e aí vocês fazem a correria por fora e assistem no online, que vocês não vão perder essa aula. O que você perguntou? Até amanhã, né? Porque o curso, ele vai até na véspera, acho que até na sexta-feira. Bem na véspera da prova. A prova é domingo, acho que vai até sexta, tá? Acho que eles vão fazer um aulão também, que vai ser no sábado, até fevereiro. Tem uns diazinhos do recesso, sim, mas é pouca coisa, tá? Mas vai ter recesso, sim. Aí vocês podem falar lá, que eu vou, na hora do intervalo, eu desço e deixo o pessoal avisado ali. Depois eu vejo com o Luiz. Migra depois que acabar, né? Já vai estar tudo gravado lá em cima. Então assiste essa semana e migra depois, tá? Então vamos lá, gente. Não dá, isso aí se ajeita, você assiste a aula, essa aula normal aqui. Porque amanhã eles querem fechar, né? Porque tem que fechar a matrícula e já pagar, né? Eu falo com eles no intervalo. E não, vou falar com o professor Luiz, vou ligar para ele no intervalo, tá? Ele é bem acessível. Vou falar com ele. Imagino. Eu vou falar com ele se tem como segurar uns dias. Mas daí só vai ter uma questão para eles terem a inscrição feita, fechada, tá? Para eles terem o controle deles aí, porque eu acho que eles estão meio que pendengando para fechar a turma. Faltam poucos alunos, mas aí se vocês forem, aí fecha a turma, né? Eu sei também, tá? Ave Maria nem fala, tá feio. Aí, gente, eu comprei minha passagem, saiu o concurso do Piauí, comprei minha passagem de R$ 1.000. Mudou a data do concurso. Tipo assim, perdi R$ 500 no cancelamento, aí eu tive que comprar, paguei mais R$ 1.000 em cima. Então eu gastei R$ 2.000 num trem que ainda pode ser que muda, né?
Concurseiro também, sou igual vocês. Tô no ferro aí. Querendo ou não, é investimento. Assim espero, né? Não é possível. Vixe. Então vamos lá, gente. Então olha só, pessoal. Então a gente vai fazer, vou dar um tempinho, a gente vai conversando na questão e aí a gente fala sobre a matéria no decorrer dos exercícios. São 30 exercícios. Esse daqui é da FGV, mas é uma questãozinha, um casinho concreto, então fica para a gente tentar materializar aquilo que nós estudamos. Então, olha lá. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube. Então, a gente já sabe que o que ele fez? Ele é, de certa forma, o garante, né? Não é a lei que diz que ele é um garante, mas ele se colocou em uma situação, em um contrato de trabalho, nessa condição. Então, veja, Carlos é salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado. Não temos um documento dizendo isso, mas a situação toda demonstra que ele é o responsável por aquele clube. Apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo. Então, estava lá com taradice, né? Acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento. Fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a assertiva. Então, veja. A situação do garante, o que acontece com ela? Né? O garante ele está aqui dentro do nexo causal, então a gente tem aqui conduta, resultado, nexo e tipicidade. E nós estudamos sobre a questão do nexo de causalidade, que está lá no artigo 13, e falamos também sobre o garante, que está lá no parágrafo 2º. Tá? Então, o garante ele pode ser de 3 formas. A lei diz que ele é o garante, então vocês, futuros policiais, estão por uma imposição legal, vocês já são garante. Você se coloca em uma situação na qual você não é o garante, mas por vontade sua você está nessa situação, que é o caso desse cara aqui, que ele foi lá, aceitou gorjeta para realizar o trabalho. E nós temos a terceira hipótese, que é quando você cria uma situação arriscada. Então, você empurrou a pessoa na piscina. Então, você deu causa àquela situação arriscada. Então, naquele momento isolado, você se tornou o garante dela, porque você empurrou. Então, nós aqui, no caso do Carlos, a gente encaixa ele na segunda modalidade. Então, ele se colocou em uma situação de garante, muito parecido com aquele exemplo que eu dei do ônibus escolar. Lembra? Lá quando você é o professor está no ônibus escolar, você não assina nenhum contrato que você está cuidando daquelas crianças ali, mas, pô, todos sabem que você é o responsável por aquela situação. Então, olha lá, nessa situação, letra A, não praticou o crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir, já que concretamente não viu a criança se afogando. E aí, o que vocês acham? Falso, né? B, deve responder pelo crime de homicídio culposo diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. E aí? Verdadeira. Porque, veja, gente, nós vimos que a conduta, ela pode ser omissiva, comissiva e comissiva por omissão, perdoem. Comissiva por omissão. E aí, veja, ora, na forma omissiva, eu posso, de forma culposa, deixar de fazer algo, que foi o caso dele, tanto que ele falou que ele teve 2 distrações, a mulher e o celular.
Então, claro que ele não quis a morte dessa criança, então não teria sentido ele responder por um homicídio doloso. Então, aqui, por exclusão, você já conseguiria, né, excluir isso aqui, não é homicídio doloso, mas houve um evento morte pelo qual ele era responsável. Então, aqui é a letra B. Olha aqui a D. Responde apenas pela omissão de socorro. Omissão de socorro ocorreria se ele não estivesse na situação de garante e se ele tivesse avistado e nada tivesse feito. Então, a gente é um banhista. A pessoa está se afogando, a gente não presta socorro. Aí sim, aí nós estamos na omissão de socorro, tá? Então, quando eu tenho garantidor e ele deixa de prestar imediato socorro para a vítima, ele responde como se ele tivesse praticado o verbo do tipo, que é matar alguém de forma culposa. Então, lembra, quando você é o garante, nós trabalhamos com crime comissivo por omissão. Por quê? A inércia dele, a omissão dele em não prestar socorro, na verdade, vai corresponder ao verbo que é matar. Então, em tese, ele não matou, porque ele não afogou, mas ele responde positivamente. Então, por isso, comissivo por omissão. Também chamado de omissivo impróprio, que a gente já sabe que sempre que tem o nome impróprio significa que não é aquilo ali, estão querendo nos enganar. Então, aqui é um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Tudo bem? Então, olha lá. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, essa situação do policial, a gente tem duas variáveis. Primeiro, né, o policial tem o dever legal de agir, perfeito. Duas situações. Eu, policial, estarei em uma situação de risco se eu intervir? Porque lembra, bens de mesma classe, pô, a vida minha com a vida da pessoa, a pessoa que está em perigo, a minha vida, né? Lembra que a gente é garante até o momento em que não coloca a nossa vida em risco. Seria o mesmo exemplo, aqui está pegando fogo, todo mundo está já carbonizado, o bombeiro tem que vir aqui? Não dá, porque senão ele vai morrer queimado também. Então, nesse primeiro caso do assalto, se a atuação policial ali puder ocasionar risco também para o policial, ele não precisa intervir. Então, aí ele não é responsabilizado. Não teria como ele exercer esse dever legal de agir. Agora, quando ele tem como e ele não o faz, se ele não o faz de maneira dolosa, então eu vejo um assalto, aí eu falo, pô, deixa esse filho da puta aí assaltar a vítima, não gosto da vítima. Você, policial, vai responder em um comissivo por omissão ali, doloso. Então, você responde pelo assalto junto com o cara. Só não é com o autor dele, mas responde junto. Agora, você está numa ronda, está tendo um assalto, você no celular e não viu. Daria para você intervir e você não o fez. Aí, responde a título de culpa se existir. Não temos roubo culposo. Então, aí você não responderia por nada, ok? Então, claro que isso aqui é só na teoria, né, gente? Na prática, não daria para mostrar isso em nenhum lugar. Então, na prova, se eles porventura cobrarem isso de você, provavelmente eles vão cobrar em um crime de homicídio, porque aí eles vão querer que o policial responda por homicídio culposo, porque já que é roubo e não tem roubo culposo, não responderia por crime nenhum, ok? Então, lembrem-se, se eu sou policial e eu tenho o dever de agir, e dolosamente eu não faço isso, eu respondo pelo crime doloso que está acontecendo. Se de forma culposa eu não faço isso, eu respondo pelo crime culposo. Lembrando que eu só respondo por um crime culposo se tem previsão de crime culposo. No caso do roubo, nós não temos. Por isso que em prova, quando eles cobram, eles gostam de trabalhar com homicídio, porque tem um homicídio culposo, ok? Então, esses são os detalhes aí da questão do garante. Depois, gente, vamos lá. Questão 2. À luz do que dispõe o ordenamento. Então, olha lá. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, aqui nós temos algumas figuras
que são chamadas de desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Como que funciona aqui, tá? Nós não estudamos sobre ele, porque é um tema que ele fica meio solto dentro da teoria do crime, que não faz parte de nenhum dos pilares, e a gente ficou as aulas todas falando sobre eles, mas eu trouxe justamente para a gente falar sobre isso. Então, dentro da consumação de um crime, então tem aqui um crime consumado. Pode ser tentado também. Então, o que acontece? Eu tenho o iter criminis, que é o caminho do crime até que ele seja consumado ou tentado. Então, veja, no iter criminis nós temos as fases de cogitação, preparação, execução. Em regra, ok? Então, para nós do direito, qual é a parte que nos interessa? Execução. Então, para o direito penal, 99,9% dos casos, a gente vai se preocupar com os atos executórios. Então, quando o crime ele já passou pela cogitação, então a pessoa ela já pensou sobre isso, a pessoa se preparou para isso e ela já está executando aquilo que ela planejou, ok? Então, veja, nós trabalhamos em regra só aqui dentro, a partir daqui. E aí eu posso ter uma interrupção voluntária, que a gente vai ver que é a desistência voluntária. Eu posso ter uma interrupção involuntária, que é a tentativa, ok? E eu posso executar tudo e tentar voltar atrás, que é o arrependimento eficaz, tá? Por que eu falei em regra? Porque a gente tem crimes em que o ato preparatório, ele já é considerado como crime. Então, por exemplo, tem um crime da lei do terrorismo que diz assim, ser encontrado com artefato destinado à produção de explosivo. Então, você é encontrado com um artefato, que é um ato preparatório, possivelmente de um ato de terrorismo, e o tipo penal, ele já incrimina, ok? Outro exemplo, que dá para entender melhor, mas é meia boca. Roubo qualificado quando a pessoa emprega o explosivo. Roubo não furto. Então, a gente tem um furto qualificado quando é o furto explosivo, que seria, em tese, empregado para estourar um caixa eletrônico. Então, a gente tem essa qualificadora nova, né? Vocês viram com o Silas. E o que acontece lá? Bom, furtei um explosivo. O simples fato do objeto do crime ser um explosivo já qualificou o crime. O que é isso, então? É uma qualificadora de um possível ato preparatório. Porque quem furta explosivo é porque quer explodir alguma coisa. Então, veja que o legislador, dentro do universo do crime patrimonial, no crime de furto, ele considerou um provável furto com explosão de caixa eletrônico, por exemplo, como já um ato preparatório. Então, eu estou subtraindo aqui dinamite, porque eu vou estourar alguma coisa. Então, veja, você já está no furto qualificado. Essa dinamite é uma preparação para alguma coisa. Então, veja aqui, estamos em uma possível preparação, mas o legislador ele já foi lá e já deu ali uma pena mais gravosa para essa situação. Mas veja, se a gente parar para pensar, esse explosivo ele é ato preparatório para alguma coisa. Mas ali ele já está... Mas aí o legislador ele não fez essa distinção. Vai ser utilizado para estourar alguma coisa, que não deixa de ser autopreparatório. Então, por exemplo, peguei uma dinamite para entregar para você, você vai explodir alguma coisa. Isso é ato preparatório seu, mas é um ato preparatório. Então, veja que aqui, só para fins da gente raciocinar o caminho do crime, para você ver que, às vezes, a gente dá uma antecipada a esse momento de execução aqui. Tem um outro crime também, que é petrechos de falsificação de moeda. Então, eu tenho uma máquina que falsifica moeda na minha casa. Isso já é crime. Veja que eu não falsifiquei a moeda ainda, eu estou me preparando para isso, mas o legislador, ele, antes de eu começar aqui a moeda falsa, ele já vai punir o simples fato de eu possuir ali um petrecho para falsificação. Lei de drogas, petrechos para fabrico de drogas. Então, estou no ato preparatório ali,
mas o legislador ele já veio e se antecipou. Então, esse papel moeda, ele era um papel moeda original ou ele é um papel moeda falsificado? Se ele é um papel moeda falsificado, já é moeda falsa. Se ele é só o papel original, eu estou na posse dele, por hora não é nada, porque não é moeda falsa, porque é verdadeira. E eu ainda não imprimi nada sobre esse papel, então ainda não pratiquei nada. Mas veja, o papel moeda é um petrecho. É algo que faz parte da formação da moeda, né, do dinheiro. Então seria também ali, poderia encaixar em um petrecho para falsificação, mas ainda não tem nada. Tá? Daria para colocar nesse artigo, mas seria meio complicado, porque o papel é verdadeiro, né, o papel moeda, se for um verdadeiro da Casa da Moeda, tá? Então, veja, pessoal, dentro desse caminho do crime, o que acontece então? Primeiro detalhe, só para a gente fazer uma reflexão rápida aqui. Tem muita gente que diz assim, fulano, ele praticou um homicídio premeditado. Tem muita gente que fala premeditação, né? Então, dá a entender que é um crime muito mais grave, porque foi premeditado. Premeditação não é a mesma coisa que cogitação. Na premeditação, significa algo mais que cogitar. Cogitar é algo que aleatoriamente vem na nossa cabeça e cogita, tipo, tá, pode ser que eu faça isso. Na premeditação, eu vou fazer. Você já deu avançada dentro dessa fase aqui, você está nesse interregno, ok? Agora, veja, quando alguém diz assim, o homicídio ele foi premeditado, ele é um homicídio qualificado, por exemplo, não dá, porque, veja, gente, todo crime doloso, ele é, de alguma forma, premeditado. Porque você, ainda que por uma leve fração de segundo, você premedita, porque você pensa sobre fazer. Então, você está numa balada, vai matar alguém. Em algum momento, você premeditou isso, porque você está pensando em matar alguém. Não tem como você, no seu raciocínio ali, em uma fração de segundo, não pensar no que você está fazendo. Então, não é doloso. Então, veja, essa premeditação aqui, que está dentro dessa zona cinzenta aqui, ela, na verdade, ela é muito considerada em alguns crimes na hora da aplicação da pena, mas ela não qualifica nenhum crime, porque a rigor, ainda que por um breve espaço de tempo, você premedita alguma coisa, porque você vai fazer. Agora, veja, essas premeditações longas, então, por exemplo, o autor do homicídio por um mês planejou, o assaltante do banco, isso é uma premeditação raiz, uma premeditação longa. Isso daí, essa premeditação, o juiz ele vai considerar isso na hora de aplicar a pena. Então, ele vai dizer assim, olha, considerando que o marciano por um mês rondou a casa da vítima, estudou a vida da vítima, a rotina da vítima, traçou tudo, então, o juiz ele vai ter que, de alguma forma, considerar essa premeditação longa, que é a primeira que nós pensamos quando alguém fala em premeditação, em algum momento. Não é para qualificar os crimes, ele vai considerar isso na dosimetria da pena. Lá, quando ele estiver aplicando na primeira fase, ele vai colocar esse fator, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a premeditação, a rigor, ela não qualifica nenhum crime. O crime não é qualificado porque ele é premeditado. Então, quando alguém diz assim, fulano praticou um homicídio premeditado, ok. É doloso, né? Então, teve que premeditar em algum momento. Agora, fulano praticou um homicídio, planejou por vários meses. É uma premeditação, né, própria mesmo, né, no sentido da palavra. Então, ele realmente planejou aquilo ali. Então, você saiba que isso está já dentro desse universo aqui, tá? Então, entre a cogitação e a preparação, eu tenho a premeditação. Para fins penais, isso aqui não importa para nós, só na hora da dosimetria, e quem mexe com isso é o juiz, né? Longe de cair na prova de vocês. Então, veja, durante esse iter criminis, nessa fase do crime aqui, a gente tem, lá dentro da execução, os atos que são fracionáveis, tá? Então, vamos puxar esse bloco aqui, colocar ele aqui, que é a execução. E, muitas vezes, essa execução ela é fracionada. Então, quando eu tenho uma execução fracionada, eu chamo isso de crime plurissubsistente.
O que significa isso? Significa dizer que eu posso praticar frações do meu verbo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Crime plurissubsistente é isso daqui. Crime plurissubsistente admite tentativa. Crime unissubsistente, não. Crime unissubsistente é aquele que eu pratico o verbo com uma conduta só, não tem como eu fracionar. Então, por exemplo, você xinga assim, biscate. Pronto. Ou xingou ou não xingou. Não tem como você gaguejar. Se você gaguejar, não é o crime. Então, veja que injúria, por exemplo, não é um crime que você consegue fracionar o verbo. O verbo é injuriar. Então, você, na hora que fala, através da fala, a própria fala ela vai fazer o quê? Exaurir a essência do crime. O crime acabou, o crime aconteceu. Então, quando eu tenho um crime unissubsistente, que é aquele crime que com uma conduta eu pratico, e com essa prática o crime já se consuma, não cabe tentativa. Por uma questão óbvia. Por quê? Na tentativa, eu tenho uma interrupção dos atos executórios por uma circunstância alheia à minha vontade. Isso é tentativa. Então, eu estou aqui nos atos. Vem alguém e, interrompe. Mas essa interrupção não é minha. Não é voluntária. É alguém. Então, isso que é a tentativa está lá no artigo 14, inciso 2º. Qual é o efeito disso? De uma tentativa de homicídio? Bom, a pessoa ela é denunciada normalmente, vai para o tribunal do júri normal, tudo normal. Na hora da sentença, lembra que eu já comentei que são 3 fases? Essa questão da tentativa, o juiz joga aqui dentro. Ele vai reduzir a pena de 1 a 2/3, só isso. Mas toda a vida do autor do crime no processo é igual se ele tivesse consumado. É a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que vai mudar é, na hora do cálculo da pena, o juiz ele vai diminuir essa fração da tentativa, que está lá no inciso 2º do artigo 14. Essa interrupção aqui, ela é involuntária. Então, nós dizemos que o crime é tentado quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consegue consumar o crime, ok? Mas, veja, circunstância alheia, qualquer uma. Então, por exemplo, deu um tiro na pessoa. A pessoa foi para o pronto-socorro, sobreviveu. Então, o atendimento médico-hospitalar foi uma circunstância alheia à minha vontade, porque impediu o evento morte. Essa interrupção não é só sobre mim, então eu estou lá matando, ver uma pessoa me segurar. Não, qualquer fator externo à minha vontade que vai impedir que eu alcance aquilo que eu busco. Qualquer uma. Atendimento médico hospitalar, sei lá, socorro de terceiros, qualquer coisa. Não precisa a interrupção vir em cima de você, alguém te segurar, nada. Qualquer circunstância aleatória. Então, veja, essa primeira interrupção é a tentativa, ela é uma interrupção involuntária. E ela atinge os atos executórios. Veja, na minha execução, o que a gente tem que entender? Que o meu verbo matar, embora ele seja um verbo só, ele pode ser fracionado em várias partes. E ele é feito de várias formas. Então, por exemplo, matei uma pessoa esfolada. Então, eu começo a minha execução quando? A partir do momento que eu amordaço a vítima, amarro ela, coloco no carro, ligo o carro, arrasto ela. Isso tudo é o meu matar fracionado. Estou matando a pessoa. Furto, o verbo é subtrair, mas a partir de que momento eu começo a subtrair? A partir do momento que já adentrei na casa da vítima, já estou em ato executório, já comecei, não estou ali em preparação, já estou fazendo, no roubo. Abordei a vítima, anunciei o assalto, já estou roubando. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu tenho um verbo só, mas esse verbo ele é formado por microcondutas. Por isso mesmo que eu consigo ter concurso de agentes, é óbvio. Por que eu pratico um crime com outras pessoas? Para facilitar a minha vida. Porque se eu tiver que fazer tudo sozinha, eu faço sozinha. Então, por exemplo, vou anunciar o assalto aqui sozinha ou com ajuda? Com ajuda fica melhor. Então, eu anuncio o assalto, o outro aponta a arma na cabeça de vocês e o outro recolhe as coisas. Veja, isso tudo é subtrair. Ao mesmo tempo, ok? Então, eu tenho coautorias, que significa dizer mais de uma pessoa praticando o verbo, quando eu consigo fracionar.
Não tem como eu e uma outra pessoa xingar a filha da puta ao mesmo tempo. Vamos praticar junto a injúria. Pô, cada um sai da sua boca, não tem fracionamento de xingamento, né? Fala assim, um fala filha, o outro dá e o outro puta. Filha da puta, não dá. Ou é um ou não é. Porque é um crime unissubsistente. Então, eu pratico uma conduta e ela já se consuma. Agora, claro, matar alguém. Mas, professor, eu posso, com um tiro na cabeça, matar. Perfeito. O crime de homicídio, ele pode ser ou uni, com uma conduta você deu certo, deu bom, deu certo, ou pluri, você deu várias facadas. Mas a regra é que ele é pluri. Significa simplesmente só mais de uma conduta. Nada mais além do que isso. Você pode ter esse fracionamento, tá? Então, portanto, a gente só vai poder trabalhar com a desistência voluntária, né, o arrependimento eficaz, se nós tivermos plurissubsistente. Senão, não dá. Um crime, um verbo que se exaure no momento que eu pratico, não cabe nem tentativa, porque ninguém vai interromper nada, eu já xinguei. E também não tem como eu dividir, porque eu já pratiquei o crime. Ok? Então, não é nada demais, é só que em prova eles trazem uma confusão, você pensa que é algo tão difícil, só quer dizer unissubsistente, mais de uma conduta. Significa só esse fracionamento aqui, tá? Na desistência voluntária, o que acontece? Você está nesse caminho para conseguir a consumação, perfeito. Mas aí, na metade das facadas, você fala assim, não, deixa quieto. Não vou matar, isso aqui vai dar problema para mim, não desisto. Na desistência, veja, se você desiste de algo que você ainda pode fazer, concorda? Então, por exemplo, pô, concurso está aí, deixa para o próximo, vou desistir. Veja, você ainda pode estudar, no entanto, você desiste. Então, você ainda tem coisas para fazer e você para no meio do caminho voluntariamente. Ninguém interrompe sua vida. Não é uma circunstância alheia à sua vontade. Parte de você essa interrupção. Por isso, o nome ela é voluntária. E aí, o que acontece na desistência voluntária? Significa dizer que você ainda tem atos para praticar, mas você sozinho interrompe essa execução. Qual é o efeito disso na sua vida? Bom, você vai responder por aquilo que até então você praticou. Então, veja aqui, deixa eu pegar. Na desistência voluntária, o agente responde pelos atos até então praticados. Olha a diferença. Então, estou dando as facadas lá, interrompi. Né? Poderia dar mais facadas? Poderia. Na desistência voluntária, você ainda tem atos para praticar e você sozinho decide interromper. Você responde, eu respondo, pelos atos até então praticados. Então, nesse caso, dei 2 facadas, a pessoa ficou 40 dias na UTI. Ao invés de eu responder por tentativa de homicídio, que aí eu vou para o tribunal do júri, papapá, eu respondo por uma lesão corporal grave. Grave, parágrafo 1º, quando resulta por uma incapacidade por mais de 30 dias. Então, tomou uma facada, ficou 40 dias internado. É uma lesão grave. Então, você responde por uma lesão corporal grave, que a pena é pequena, você nem vai preso, está tranquilo. Agora, se fosse uma tentativa de homicídio, você ia para a custódia preventiva, ia ficar preso. Então, a repercussão do processo é muito pior. Então, isso aqui é muito benéfico para o autor do crime. Então, na desistência voluntária, você só vai responder pelos atos que até então praticou. Então, por exemplo, às vezes em prova eles colocam assim, deu uma facada, a pessoa foi na UTI, ficou 60 dias e morreu. Vai responder pelo quê? Homicídio, pô, morreu depois, não importa. Se no dia ela não morreu, se ela morreu daqui a um mês por causa da facada. Se ela morreu daqui a um mês por conta da facada, ela responde por homicídio consumado. Não é homicídio, mas ela não quis matar mais. Não, responde dolosamente pelos atos até então praticados. Ok? Às vezes, em prova, eles colocam assim, deu tantas facadas, a pessoa ficou 50 dias internada, morreu. Aí eles colocam assim, lesão corporal seguida de morte. Não. Não é lesão corporal seguida de morte. Atos até então praticados no momento morte, homicídio doloso.
Porque na lesão corporal seguida de morte, dá a entender que no começo o seu dolo era lesão e deu uma merda, a pessoa morreu. Não. No começo o seu dolo era morte, deu merda e morreu mesmo. Não adiantou você interromper. Então é homicídio doloso, por mais que pareça estranho, tá? Agora, o outro instituto que a gente tem aqui é o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. É igual quando, por exemplo, alguém vai casar. E a pessoa já é casada. Fala, cara, ó, desiste, dá tempo. Ou seja, significa dizer que você está no caminho ali da merda. Tem como você ainda pode praticar os atos que é o casamento, mas tem como você desistir. No arrependimento eficaz, não dá. Já foi, está aqui, ó. Você esgotou todos os seus atos executórios, você já casou. Não tem como voltar atrás. No arrependimento, você só se arrepende daquilo que está feito acabado. Então, geralmente você deu 20 facadas na vítima. Aí você parou. Poderia ter dado mais? Poderia. E aí o que você faz? Você presta socorro para a vítima. Então você deu 30 facadas na vítima. Aí levou ela para o hospital. Bom, se ela viver, qual é o resultado disso? É o mesmo resultado da desistência voluntária, a mesmíssima coisa, tanto que eles estão no mesmo artigo, artigo 15 do Código Penal. É o mesmo tratamento. Deixa eu ver aqui, pegar meu Código Penal aqui rapidinho. É artigo 15 mesmo. E aí, veja, você interrompeu depois que você terminou. Então, você deu lá um tiro no peito da pessoa. Falou, ai, meu Deus, vou matar essa pessoa. Levou para o hospital. Chegou no hospital, morreu? Acabou. Responde por homicídio doloso. Até então praticados. É o mesmo efeito, gente, não muda nada, é a mesma coisa. Só muda o nome para cair em prova. No arrependimento, você esgota todos os atos. E na desistência, você ainda tem ato para terminar e você interrompe voluntariamente. Nada mais além do que isso, tá? Em prova, quando eles querem arrependimento eficaz, eles colocam assim, fulano efetuou tantos disparos, ainda com bala no cartucho, tipo assim, dizendo para você o quê? Olha, ainda podendo descarregar mais balas, resolve ajudar a vítima. Está dizendo o que para você? Desistência, né? Você ainda tinha. Ou então coloca assim, fulano deu 20 facadas, fulano descarregou um cartucho. Está dizendo o que para você? Esgotou tudo. Tudo que tinha para esgotar, esgotou. Se arrependeu. Responde pelos atos até então praticados. A mesma coisa. Então, em prova, eles tentam confundir tentativa de homicídio com lesão corporal. Se eu queria matar, e eu estou na desistência ou no arrependimento e deu resultado diverso, é lesão. Lesão corporal, esquece tentativa. Tentativa é só quando alguém que não sou eu me interrompe no ato de execução. Oi? Circunstâncias alheias, qualquer circunstância alheia. Então, por exemplo, eu dei um tiro em uma pessoa, veio um terceiro e socorreu. Então, tipo, uma circunstância, né? Nem conheço a pessoa. Ou então, dei um tiro na pessoa, fui embora, o SAMU chegou, levou. Foi um fato, né? Nem foi terceiro, não, algum acontecimento. Uma circunstância alheia à minha vontade. Não precisa ser só pessoas evitando o resultado. Pode ser acontecimentos, fatos mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá ver a questão. Então, olha lá. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida. Não, ele responde pelos atos até então praticados, tá? B, o arrependimento posterior, que não é nenhum desses dois, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ocorrer até o oferecimento da denúncia ou queixa. Deixa eu só pegar aqui no Código Penal o artigo 16. Vocês estão com o código aí? Ah, então beleza. O arrependimento posterior, ele está no artigo 16. Como que funciona ele, tá? Ele é como se fosse um arrependimento eficaz, só que sem violência e sem grave ameaça. Só isso. Então, veja,
o arrependimento posterior, o agente praticou um crime, consumou, mas ele é um crime não violento, e aí o que acontece? Eu vou lá e restituo aquilo que eu peguei da vítima, ou pago o valor equivalente antes do recebimento da denúncia. Aqui eles mudaram uma palavra só. Então, por exemplo, pratiquei um furto, furtei um iPhone. Então, crime sem violência e sem grave ameaça. Me arrependi. O que eu faço? Vou lá e devolvo o iPhone na delegacia. Falo, toma aqui o iPhone. Então, o que aconteceu? Eu respondo por furto normal. Não mudou minha vida do furto. Mas, na hora do cálculo da pena, aí sim o juiz ele vai reduzir. Mas, veja, não é a qualquer momento. Eu tenho que fazer isso antes do recebimento da denúncia, tá? Recebimento da denúncia está bem aqui. Eu tenho inquérito. Do inquérito, o promotor denuncia, né? Nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. MP ofereceu denúncia. Oferecimento de denúncia significa dizer que ele elaborou uma petição inicial pedindo a condenação do cara. E aí ele leva essa denúncia lá no protocolo, no fórum. Do fórum vai para o juiz. O juiz é quem recebe. Então, o promotor oferece, o juiz recebe. Então, esse recebimento ele acontece quando o juiz faz isso. Então, por exemplo, se é promotor, denunciou um cara que furtou. Eu sou juíza, está no meu gabinete tem 2 anos. Ainda dá? Dá. Eu não dei uma decisão dizendo que eu recebo a denúncia, então ainda vale esse arrependimento posterior, ok? Então, aqui em prova, eles adoram trocar essas duas palavras aqui. Amam, e confundir arrependimento posterior com arrependimento eficaz, tá? No arrependimento posterior, você sempre vai lembrar de crime patrimonial. É típico de furto. Sempre em prova eles cobram com crime de furto. Então, aqui, você vai restituir o objeto do crime ou, de alguma forma, pecuniariamente, satisfazer aquele prejuízo que você deu. Agora, não pode ser roubo, né? Dei uma coronhada na cabeça do marciano. Levei lá o vibrador dele. Aí, depois eu vou lá devolver. Não dá, é roubo. Roubo não cabe arrependimento posterior. Tá? Então, você tem que memorizar. Arrependimento posterior, crime não violento. Tá? Só cai em furto, estelionato, receptação. E aí, o momento oportuno é aqui dentro, no recebimento. Está lá no artigo 16. Tá? Artigo 15 e 16 sempre cai em prova. Isso aqui é fato. Qualquer concurso sempre eles cobram. E aí, depois, letra C. Então, claro que não é a B, letra C. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. E aí, o que vocês acham aqui? Isso aqui é um flagrante preparado? Então, veja. A preparação do flagrante foi feita pela polícia. Então, os policiais eles vão ali preparar uma situação de flagrante. Então, tem um carinha lá, o marciano, com bermudinha, regata do Corinthians e chinelinha de dedo, tá lá no bairro. Aí a gente fala, vamos prender esse traficante aqui, tal. Aí eu, policial, vou lá. Falou, tiozinho, me dá aí um bagulho. Então, ele vai lá e pá, entregou a droga, né? Veja, na modalidade vender é um crime impossível, não é? Porque nunca que ele vai vender, porque eu sou policial, porra. Então, esse verbo que é vender é um flagrante preparado. Flagrante preparado é crime impossível. Crime impossível, que também eu deixei para falar sobre ele agora, que está no artigo 17. No crime impossível, significa dizer o seguinte, olha o nome, absoluta. Pela absoluta impropriedade do meio ou do objeto, o crime não vai acontecer. Então, eu quero te matar com uma galinha de borracha. Não tem como te matar, é um crime impossível. Então, tem ali, acho que o Pedro Silas deu uma explicação aqui do crime de furto no monitoramento eletrônico. Ele chegou de comentar? Então, você está lá, o marciano está lá no monitoramento na Riachuelo. Viu lá um sapato de salto, ele quer levar. Os caras já estão baleando ele desde a hora que ele entrou. Aí, ele calçou a sandália de salto.
O segurança está lá acompanhando ele, beleza. Chegou na boca do caixa, é crime possível? Nesse caso, não. Por quê? Vou explicar. Embora a polícia, a segurança, esteja acompanhando toda a movimentação do marciano, a palavra que eu falei no começo foi o quê? Absoluta. Uma coisa absoluta em direito penal não é igual esses outros ramos, que tudo é exceção da exceção. Não, aqui é absoluto, meu filho. Não tem essa. Não tem exceção, não sei, regra, exceção. Aqui é, ou é ou não é. Se é uma absoluta impropriedade, absoluta é 100%. Então, o marciano ali, ainda que a polícia esteja acompanhando, ou seguranças, se ele quiser sair correndo, ele sai. E ele leva. Então, veja que não é absoluto, não é absolutamente impossível dele consumar esse furto. É possível, claro, ele tem 1001 dificuldades para isso, mas ele pode. Então, não é absolutamente. No crime impossível, é algo assim, não vai, não tem como. É impossível isso acontecer, ok? Outro exemplo também, dispositivo antifurto de carro. É crime impossível? Não. Então, eu vou furtar o carro. Andei 100 metros, ele desligou. Dificultou minha vida? Com certeza. Mas é impossível de eu furtar? Não, eu guincho esse carro. Empurro esse carro, sei lá, levo o carro embora. Eu consigo levar esse carro embora. Então, veja que isso também não é um crime impossível. Qual é o efeito do crime impossível? Pô, se é um crime impossível, não é crime. Então, não responde por nada. No flagrante preparado, o crime ele é impossível. O meu verbo lá, quando o marciano ele vende a droga, esse verbo vender, ele é impossível. Aí é 100%. Por quê? Porque o policial ali não é drogado naquela hora, ele é policial. Agora, como que eles validam o flagrante dessas prisões? No verbo trazer consigo, que é um outro verbo dentro do crime de tráfico. Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, a gente tem vários verbos, né? Portar, adquirir, transportar. Então, nós temos vender, trazer consigo, você carregar a droga para tráfico. Então, o que os policiais eles fazem? O delegado ele dá crime impossível com relação ao verbo vender, porque teve um flagrante preparado, mas o verbo trazer consigo ninguém preparou. Porque ele já estava lá há muito tempo com a droga no bolso. Então, esse verbo está valendo. Então, aqui, a nossa resposta é a letra C. Não há crime, que é o artigo 17, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Vou pegar um exemplo mais simples, uma receptação. Então, eu sei que o carinha é receptador, lá no Canjica, aqui no Canjica. Alguém já fez móveis lá aqui no Canjica? Reformar, passa ali, gente, reforma, casou, passa ali que você mobília tudo sua casa pela metade do preço. Então, tem um cara lá que vende móveis roubados no Canjica. Vende não, ele é receptador. Recebe dos ladrão e revende para a galera. Bom, ser policial vai lá. Vai falar, olha, eu quero comprar aí uma TV. Tem? Ele vai falar, tenho. E aí ele vende. Quando ele expõe à venda, é um verbo da receptação. Mas, nesse caso, é crime impossível. Por quê? Porque você provocou ele. Concorda? Nunca que ali, nessa transação, ele ia fazer a receptação. Por quê? Porque é impossível acontecer. Você é a polícia. Isso é um flagrante preparado. Então, nesse caso, a prisão não é válida. Agora, se nessa situação você vai no interior e tem depósito, produto de crime, aí tudo bem, você pode pegar ele na receptação. Mas o verbo é ter em depósito e não o verbo expor à venda. O expor à venda ali você anulou aquele flagrante, tá? Claro que vocês vão aprender quando vocês passarem que, na verdade, não é assim. A turma faz um negocinho ali bacana que dá tudo certo, tá? Não dá... não acontece nada disso. Mas para a prova, né? O colega ia perguntar aí? Então, olha só. Então, aqui a nossa alternativa é a C, tá? Eu trouxe ela porque, na verdade, eu queria falar sobre o arrependimento, que a gente não falou, né, em nenhum momento, e nem sobre a desistência voluntária. E aqui acabou que é até matéria de processo penal, isso aqui, né, que é a situação de flagrante, tá? Então, aqui a alternativa certa é a letra C. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, gente, porque aqui são matérias que a gente não estudou, né? Arrependimento posterior, eficaz e desistência voluntária. São questões que sempre estão caindo em prova. Artigo 15 e artigo 16, andam juntos. O pessoal adora cobrar.
Então, aqui não é. No futuro, vocês vão aprender os Paranauê, né? Não dá nada isso aqui. Esse crime impossível seria o melhor atirar contra cadáver? Sim, crime de homicídio, crime impossível. Absoluta impropriedade do objeto, que no caso é o bem jurídico, né? Que é a pessoa que está morta. Depois, só para a gente ver as outras duas. Crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos, então não é crime impossível. Se eu pratiquei ato, já está fora, não é essa. Diz-se crime culposo quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. Isso é dolo eventual. Lembra? O agente quis ou assumiu o risco de produzir, então também não é a letra E, tá bom? Depois, gente, vamos lá. Questão 3. A GPEM. Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta. Aqui, qual que vocês marcariam? Vamos fazer. O que vocês acham? Pode chutar, não tem problema não. Aqui, letra A, né? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Obediência hierárquica está na culpabilidade, lembra? Coação moral irresistível está lá na culpabilidade também. D, em excesso de estado de necessidade, nada a ver uma coisa com a outra. E E, em legítima defesa recíproca e erro do direito também, nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui a alternativa certa é a letra A. Então, vamos lá. Questão 4. Isso aqui é legal. A médica M deseja matar o paciente P. Para tanto, entrega ao enfermeiro E uma ampola contendo substância venenosa, rotulando-a como medicamento e dizendo a E que o conteúdo da ampola deve ser ministrado imediatamente a P mediante injeção. Então, o médico está lá, fala para o enfermeiro. Suponhamos que vou pegar dos professores. Marciano está muito castigado. Qual outro professor estranho que a gente tem aqui? Quem? Lisias? Quem que é? Eu não sei quem que é. Lisias, não sei quem que é, mas né? Lisias. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos assim. O Marciano é a vítima. Marciano é a vítima. Está hospitalizado. Aí a gente tem... É Lisias? Lisias, assim. Eu não sei. Como que é? E eu, maravilhosa, né? Meio parecida com o Marciano. Então, olha só. O Lisias é enfermeiro. E aí eu sou a médica, o Marciano padece de feiura. A doença dele. Internado, doente. Então, olha lá. Então, o que eu faço? Vou no Lisias e falo, olha, toma essa ampola aqui, isso aqui vai tratar da feiura dele. Pode aplicar. Ele fala, será? Vai morrer e nascer de novo? Não. Vai cuidar. E aí, o que acontece? O Lisias injeta a medicação no Marciano e o Marciano morre. Só pro cabelo aqui, tudo fora do túmulo, o cabelo não coube no caixão. Ficou aqui. Beleza, vamos lá. E agora, o que vai acontecer? Quem responde pelo quê? Então, veja. Tanto M quanto E devem responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno. Nossa Senhora, que bagunça. Não, nada a ver. Isso aqui fora. Vou nem terminar de ler.
Viajou. B. Ainda que se trate de hipótese de autoria imediata, então, na autoria imediata, o que acontece? Né? O mandante, autor intelectual, o que pensa, o que planeja. E aí nós temos o executor, que é o autor imediato. Por que imediato? Porque ele está executando, ele está com a mão na massa. Então, eu sou autora imediata. Porque eu não estou diretamente praticando sobre a vítima, tá? Então, geralmente, geralmente não, né? O autor intelectual, ele é o autor mediato e o executor é o autor imediato. Então, veja, ainda que se trate de hipótese de autoria imediata, que é o nosso caso, tendo o Código Penal adotado o conceito unitário de autor, isso não afeta a responsabilidade penal de E. Está falando E, que é o Lísias. Não, o que está dizendo aqui? Esse conceito unitário significa só dizer o seguinte: o Código Penal ele trabalha assim: cada pessoa responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Isso é um conceito unitário de crime. Então, por exemplo, eu quero matar alguém, você me empresta a faca, você segura a vítima, eu vou lá e dou a chuchada. Nós três respondemos por homicídio qualificado. Pelo concurso de pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima, se for cruel, é cruel. Mas, veja, cada um na medida da sua culpabilidade. Mas a teoria unitária, o que ela traz para nós? Nós três vamos para o tribunal do júri. Dane-se agora que ela só deu a faca, que ela só viabilizou o homicídio. Porque quando ela me empresta a faca, ela é partícipe só da faca, do crime. Ela nem é coautora, porque ela não executou nada, ela não chuchou nada. Mas, veja, ela também está no mesmo crime. Isso é teoria unitária. Na hora de calcular a pena, é que o juiz vai falar, não, essa aqui, coitada, é partícipe, vou diminuir em tanto a pena, os outros dois são coautores. Não, esses aqui estão fodidos. Então, veja que a teoria unitária, ela diz isso. Então, aqui está dizendo o quê? Olha, é uma autoria imediata, que é verdade. Todo mundo responde pelo crime de E, não vai afetar a responsabilidade do Lísias, coitado, que nem sabe o que está acontecendo. Não faz sentido. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu falar para ela assim, me empresta uma faca. Aí ela empresta, eu vou lá e mato ele. Então, ela está no homicídio também? A mesma coisa do enfermeiro. O enfermeiro, ele não sabia. O Lísias não sabia, ele estava achando que estava aplicando um medicamento. Então, não faria sentido, por essa teoria, que é uma teoria verdadeira, isso alcançar ele. Por quê? Porque a gente vai ver que ele aqui foi usado como um instrumento, meio que como se fosse um objeto ali para eu alcançar. Então, ele, na verdade, ele vai ficar imunizado disso daqui. Porque não tem como um homicídio alcançar a ele se ele nem sabe o que está acontecendo. Seria esse exemplo da faca. Então, você me emprestam uma faca e eu mato uma pessoa. Você vai responder pelo homicídio? Ou eu assalto alguém, você está no roubo também? Não faz sentido. Só vamos ter comunicação de crime quando, pelo menos, a pessoa intermediária sabe o que está acontecendo. Se ela não souber, não tem como, ok? Então, não é a letra B. C. Eu devo responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, enquanto o E responderá pelo homicídio culposo, visto que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Tipo, nada a ver. O enfermeiro, o Lísias, ele não teve uma falsa representação da realidade. Sempre que vocês lerem erro, vocês vão lembrar. Falsa representação da realidade. Ele não teve uma falsa representação. Na verdade, ele foi enganado. Não é que ele interpretou errado, ele fez exatamente aquilo que pediram para ele. Então, não é uma situação de erro da parte dele. Então, também ele não responde por nada, nem por dolo e muito menos por culpa. Também não é essa alternativa C. D. Apenas eu devo responder por homicídio doloso, qualificado pelo emprego de veneno, visto que eu, apesar de ter a intenção de matar... Apenas Lísias deve responder por homicídio doloso, visto que eu, apesar de ter a intenção de matar, não pratiquei nada. Não, é o inverso, muito pelo contrário. Apenas eu respondo por homicídio doloso, qualificado pelo emprego de veneno, visto que Lísias, apesar de ser gordão e ter causado a morte de P,
Desconhecia o conteúdo da ampola. Perfeito. É esse daqui mesmo. Alternativa E, tá? Não faz sentido a outra pessoa responder. Nem sei, vai que ele acha ruim, né? Eu fico fazendo piada. Ah, então tá bom. Olha que caixãozinho no cabelinho do Marciano. Oi. Ciranguinha, o que é isso? Ah, cirandinha, ele dá aula de quê? Ah, cara, é doido mesmo. Esse aí, como que vocês entendem essa matéria? Ah, é branco, preto é não sei o quê. E agora? Sei lá, né? Tipo, como eu vou saber? É um negócio estranho. Tipo assim, a dinâmica dele é mais concreta, assim. A dinâmica assim, olha no quadro. Ele põe fisicamente. Ah, entendi. Eu vi lá, se periquito é vermelho, passarinho é azul, a gaita, tipo, cara, o que tem a ver, né? A cor do passarinho, eu já... Esses concursos assim não dá. Letra E. Mas CESP já passei o macete para vocês, né? Só deixar em branco. Sei que é mais forte que você querer marcar ali, né? Você fala, ai, mas eu tenho 50% de chance. Não, você é cagado. Você vai errar e vai... Não faça isso, não marca, tá? Então, olha lá. Hã? Eu não sei, acho que é por bloco, né? Mas no bloco dela tem o quê? Raciocínio lógico. Ixi, Maria. É o pior bloco, né? Acho que é o bloco 3. Mas dá para dar uma enganada em outras matérias. Isso daí é complicado. Ah, esse daí que é o pesado, né? O que vai fazer a diferença aí é legislação e direito. Não, porque o povo nerds, doido de raciocínio lógico, eles não é bom em direito de memorizar isso aqui, eles ficam meio perdidos, o negócio deles é número, é não sei o quê. Então, o povo das exatas, eles ficam meio rodados aqui. É mais fácil para nós, assim, mais tranquilo, tentar dar uma enganada na área deles do que eles virem para nossa área. Então, olha lá, questão 5. Aqui já peguei modelo CESP, tá? Geralmente o CESP, esse aqui foi MPU, tá? Mas eu trouxe uns para PF que teve também. Geralmente eles colocam um casinho e várias assertivas sobre esse mesmo caso. Então, olha lá. Aí ele mistura, né? Aplicação da lei, concurso de pessoas e culpabilidade. Então, veja. João e Manuel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco. Sem que soubesse da intenção do outro, João e Manuel se posicionaram de tocaia e, concomitantemente, efetuaram o disparo. Então, olha só. Nós temos um evento morte. Então, a gente tem aqui um evento morte. Quem será, né? Um evento morte, morreu. Marciano. Então, a gente tem um evento morte. E aí, duas pessoas concomitantemente. Então, eu tenho aqui A atirou e B atirou, sem um saber do outro. Então, ninguém sabe de ninguém e deram o tiro nele. Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu Francisco. Então, a gente tem João e Manuel, atirou ao mesmo tempo, e o laudo não conseguiu dizer a bala de quem que matou, tá? Então, aqui nós temos uma relação de causalidade. Então, veja, nessa situação, João e Manuel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada. E aí, certo ou errado? Pode falar. Pode errar, gente, aqui. Eu não expliquei isso aqui para ninguém. A gente não viu isso aqui ainda. Aqui é certo, tá? O que acontece? Quando eu tenho relação de concausa, mas eu não sei precisar qual foi o responsável pelo evento, os dois respondem pela forma mais branda. Por quê? Porque vai que eu condeno alguém
que não foi o dono da bala. Então, para evitar o erro judiciário, a gente dá um tratamento mais brando para os dois. Então, os dois respondem por tentativa de homicídio, ok? Então, como a gente não sabe quem matou, um deles vai sofrer uma injustiça. Então, para evitar o erro judiciário, que é um direito constitucional, vocês já viram sobre isso, os dois respondem por tentativa, tá? Isso aqui é... CESP gosta bastante dessas coisinhas, desses detalhes. O colega meu falou que ele só atira, quem mata é Jesus. Ai, Ave Maria. Ele já é policial? Meu Deus do céu. É isso mesmo. Eu fui fazer prova lá em São Paulo, né, esses dias. Aí, uma amiga minha, eu fiquei na casa de uma amiga minha que é delegada lá em São Paulo. Aí ela tá fazendo prova para magistratura e tudo mais, e todo mundo tá fazendo, né? Aí tem um amigo nosso que chama Carlos. Aí ela falou assim, ai, Carlinhos desistiu. Aí eu falei, o que aconteceu, Fátima? Porque faz um tempo que eu não vejo ele, né? Ela falou, cara, ele tá com 8 legítimas defesas nas costas. Não dá para ele, se ele passar, não vão deixar ele entrar, porque ele já matou 8. Aí ela falou, inclusive, semana passada, ele estava saindo do bar, aí um cara abordou, ele estava com a arma na cintura, estava saindo do bar com a arma na cintura aqui, mas estava de blazer, né? Aí o cara abordou ele nas costas com uma arma nas costas, só que o cara não viu que ele estava armado. Aí ele, policial, delegado, né? Aí ele olhou, viu que o outro carinha estava do outro lado do carro, mas estava sem nada, gurizada, assim. Aí o que ele fez? Ele virou aqui, sacou e deu 5 tiros no cara. O cara caiu lá. O outro saiu correndo. Porque policial lá em São Paulo, cara, é assim. Se ele não reagisse, eles iam matar ele, porque ele é policial, né? Não importa, qualquer jeito ele ia estar ali a ser vítima, se ele reagisse ou não. Aí ele pegou e deu 5 tiros. Ele parou, já está com 8 legítimas defesas. Ou seja, que conseguiram registrar, ele matou 8, né? Que pegaram, fora as que ele matou, que o povo não sabe, né? Mas a vida de policial né, puxado. Vocês aí, PRF, vão lá para as fronteiras, não é brinquedo não lá. Então, olha lá. Depois, questão 6. Joaquim, penalmente imputável, praticou sob absoluta e irresistível coação física. Coação física fica dentro de onde? Vocês lembram? Coação física, ela fica dentro do fato típico. O que ela faz? Coação física, ela exclui conduta. Ela está aqui dentro. Ela exclui a conduta. Se ela exclui a conduta, eu não tenho fato típico, né? Então, ele sofreu uma coação física irresistível. Praticou o crime de extrema gravidade e hediondez. Ele praticou, sei lá, um homicídio qualificado, por exemplo. Nessa situação, Joaquim não é passível de punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é causa excludente da culpabilidade. Olha que filha da puta essa questão aqui. Estava tudo certo até culpabilidade. Não é culpabilidade, é conduta. Essa questão aqui foi foda. Perfeito, tudo. Até essa palavra aqui, tá? Então, muita atenção nos detalhes. É CESP, isso aqui é CESP para você. Você bate o olho e você já fica felizão, né? Arregacei. Te regaçaram, né? Aqui, bem aqui. Então, atenção, tá? Aí, Max, os caras estão no seu pé. Turma, assim, vai ficando igual uma intimidade, né? Oh, meu Deus. Então, vamos lá, vamos para outra. Questão 7. Essa aqui não assusta com cargo, não, porque dá para fazer. Eu trouxe só porque a gente dá conta. Todas que eu trouxe aqui a gente já estudou. Para delegado desse ano. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos.
Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, então olha o detalhe. Armado com um revólver, sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Então ele pegou a arma, foi lá, voltou e tal, e atirou e matou ela. Nessa situação, a culpabilidade de Carlos poderá ser afastada por inexigibilidade de conduta diversa. E aí? Erradíssima, né? Você resolveu com ele? Como assim, Pedro? Quem é Pedro? Tá querendo me atravessar aqui? Ah, então vocês já sabem que lá é domínio, né? De influência de violenta emoção. Então vamos para outra. Só falta ele ter copiado todas as minhas questões. O domínio é tipo assim, eu gosto de lembrar assim, domínio como revide. Você revida no mesmo timing, no timing da provocação. É logo após ali, você está revidando no timing. Então, por exemplo, estou lá no bar, o cara jogou um copo de bebida na minha cara. Fui no carro, a 50 metros voltei, eu saí do timing. Sempre que você sai do revide, você saiu do domínio. Você já está na influência. Não, aí não é nem influência mais, né? Aí essa influência, o juiz ele vai considerar na hora de calcular a pena, que é uma redução mínima, assim, se ele reduzir, tá? Provavelmente ele nem reduza, mas para fins de homicídio do privilégio, está fora. Homicídio privilegiado do parágrafo 1º é aquele time ali do revide na hora. Saiu um pouquinho ali, já não é mais, tá? Então é isso. Depois, a 8. Ele também viu essa? Ah, não, mudei. É a mesma. É o mesmo enunciado, né? Envergonha. Voltando ao clube depois, aí é o outro item que eles colocaram, que Carlos agiu sob o palio de legítima defesa putativa. Pô, nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, pô, me xingou o cara foi lá, matou ela, legítima defesa putativa. Achou que estava sendo atacado? Também não, tá fora. Errada, questão 8. Depois, a 9. João e Pedro, maiores e capazes, aceitaram o convite de Ana para juntos assaltarem a loja do comércio local. Em data e hora combinadas, à noite, depois do fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que iam ser divididos depois. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os 3 e os encaminhou para a delegacia de polícia local. Isso se eu tivesse trazido aqui a assertiva, né? Que não está aqui. Que coisa! Paga 10, né? Mas só para a gente apontar um erro aqui está falando assalto, né? Assalto é roubo é com violência. O CESP ele faz essas misturas. Aqui não é assalto, é um furto, na verdade. Não sei qual seria a assertiva, mas é isso. Depois do intervalo eu trago. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. E arrombamento, né? Arrombar a porta dos fundos. Depois, mas no intervalo eu trago ela aqui. 10. Essa tem. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Certo ou errado? Errado. Lei é formal. Lei é formal. É uma formalidade. Código Penal é uma formalidade. Então, o princípio da legalidade, ela é uma legalidade estrita. Legalidade estrita, aqui em matéria criminal, formal, documentada. Tá? Então, errado. Exige em regra, sim, o sentido formal. Também essa foi para MPU técnico.
Então, no sentido material, nós teríamos porque tem que ter uma ofensa a um bem jurídico tutelado, que é o direito material, que a gente diz, que é o Código Penal na parte dos crimes. Tá? Então, essa lei em sentido material seria o conteúdo dela. Porque a norma penal, ela tem que vir incriminadora, mas ela materialmente tem que ser penal também. Porque a gente viu que se muitas vezes a lei ela não tem uma tipicidade material, lembra? É princípio da insignificância. Então, para um crime ser considerado crime, nós precisamos dessas duas, tá? Da formal e da material. Matéria criminal, sim. Depois, a 11. Essa aqui é grande. Então, mas isso aqui é legal. Tício decidido a se matar, mas sem coragem, embebeda-se completamente, tornando-se totalmente incapaz de entendimento. Ficou doidão. Acreditando que estava na sacada do seu apartamento, no 20º andar, Tício se joga. Contudo, ele pulou... Olha que pobreza, não dá. Não consigo nem terminar de ler. Contudo, ele se joga da janela do quarto do sobrado da sua irmã, que estava passando férias. Muito embora não tenha êxito em se matar, né, não conseguiu, Tício caiu bem em cima da sobrinha de 8 meses. Eita, velho! Que estava no quintal tomando banho de sol matinal. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante da situação hipotética, julgue, né, a alternativa correta. Então, olha lá. Então, o que nós tivemos aqui? Uma embriaguez, vamos voltar para a embriaguez, né? A gente fica chocado com a historinha. Embriaguez completa, pré-ordenada, lembra? Porque ele encheu a cara. Então, a gente viu que na pré-ordenada, dane-se, ele está fudido. É isso mesmo, ele ainda responde pelo crime com essa agravante. Tício, em razão da embriaguez completa voluntária, não terá culpabilidade excluída. Perfeito. É isso mesmo, não vai mudar a vida do cara. Mas poderá ter a pena perdoada pelo homicídio culposo da sobrinha. Ele queria matar a sobrinha? Não. Então, é um homicídio culposo, isso é um fato. Caberia perdão judicial aqui? Será que as consequências do crime vão resultar? O cara já estava em depressão. Pô, ainda matou uma recém-nascida, já era um estorvo na família. Ainda matou uma criança. Então, aqui a alternativa é a letra A, tá? Às vezes o CESP, ele gosta de casar esses raciocínios lógicos, assim, né? Então, pô, perfeito, não tem nada a ver embriaguez, está fudido mesmo. Mas, veja, aqui ele poderia sofrer o amparo do perdão judicial, que está lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. O perdão judicial, a gente tem os requisitos. Que o homicídio seja culposo, é o primeiro requisito para um perdão judicial. Perdão judicial, ele é uma causa de extinção da punibilidade. O que significa dizer isso? Significa dizer que o Estado não pode processar essa pessoa. Ou se ele processar, no final ele vai absolver. No perdão judicial, o que acontece? No homicídio, né? Eu tenho um homicídio culposo, esse é o primeiro requisito, e as consequências desse crime, são tão graves para o autor do crime que a cominação da pena é desnecessária. Então, ele já sofreu um impacto pessoal com o evento que ele passou, que ele causou, de modo que a prisão ali não se faria eficaz. Tá? Até porque o homicídio culposo, a pena é detenção. Então, ali, o caráter de retribuição da pena, a gente sabe que não está presente. Mas aí, veja, como ele matou uma pessoa recém-nascida, da família dele, ele já estava depressivo, com certeza aqui o juiz ele vai aplicar esse perdão judicial. Tá? Ele pode ser processado por isso? Pode. O perdão judicial ele pode acontecer a qualquer momento, mas veja, perdão judicial, quem dá é o juiz. Então, às vezes, está no inquérito investigando. O delegado pode pedir o arquivamento, o delegado não. Ele manda para o promotor, que é o dono da ação penal, o promotor vai lá e fala, juiz, vamos aplicar perdão judicial para ele aqui? Vão. Então, o juiz ele arquiva pelo perdão judicial antes mesmo de processo. Mas a regra ele é denunciado, o processo vai caminhando, no final, na sentença, o juiz ele absolve pelo perdão judicial. Tá? Porque no perdão judicial, olha que interessante, para o juiz perdoar, ele tem que ter certeza que foi a pessoa. Concordo? Então, como que eu vou
saber se foi ele ou não. Então, geralmente, o juiz ele instrui tudo para saber, não, foi esse cara aqui mesmo que matou sem querer. Então, para o juiz aplicar esse benefício, isso é muito interessante, ele primeiro tem que ter certeza que foi a pessoa. Porque se ele não tiver, ele absolve, porque não é provado que ela é autora do crime. Então, primeiro eu tenho certeza que ele matou, para daí eu absolver. Então, eu só tenho essa certeza com o processo, né? Então, a regra é que o perdão aconteça no final do processo. Então, aqui é a letra A, tá? Vamos ver as outras. Em razão da embriaguez completa voluntária, não tem culpabilidade excluída. Beleza. Poderá ser judicialmente perdoado do homicídio culposo da sobrinha, mas se responderá pelo homicídio tentado? Não, né? A pessoa não responde por suicídio, né? Não a vítima, do artigo 122. Está fora, não é essa, não. Mas essa aqui já daria para excluir a B, né? Tá meio estranha, estava meio estranha. C. Disse em razão da embriaguez completa, não tem culpabilidade excluída, respondendo tanto pela tentativa, então, pô, você é um fudido, ainda vai preso, né? Vem se matar, conseguiu, ainda vai prender a pessoa? Não tem sentido, né? Não responde. Então, também não é a C. Disse em razão da embriaguez completa, não terá culpabilidade excluída, respondendo pelo feminicídio. Tipo, surreal, tipo, viajou, né? No feminicídio, por razões do sexo feminino, o crime é doloso, então não tem nada a ver aqui também. E letra E, disse em razão da embriaguez, é isento de pena relativamente ao crime de homicídio. Não, aqui é uma embriaguez pré-ordenada, então ele responde normalmente, tá? Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Meio que por exclusão, eu acho que daria, né, para chegar na alternativa A. Depois, gente, a 12, o tamanho dessa questão. Também é CESP. Rita, depois de convencer suas colegas, Luna e Vera, todas vendedoras de uma joalheria, a desviar peças de alto valor, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse mercadoria. Então, Ciro é o receptador e as meninas eram possíveis autoras do crime. Luna desistiu de participar do fato. Nem começou o ato, só não foi trabalhar no dia da execução do crime. Então, no dia dos atos executórios, ela vazou. Então, lá no iter criminis, ela já saiu antes do começo da execução. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, que é o receptador, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara, a véia, e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte. Então, falou, mãe, guarda aí, não vai dar nada. Só o caveirão lá na casa dela. Considerando o crime apresentado, Luna não responderá criminalmente, porque sua desistência caracteriza arrependimento posterior. Olha a bagunça que misturou tudo aqui, não tem nada a ver, não responde por nada, coitada. Ela nem participou de nada, nem um ato executório. Então, veja, desistência, eu estou no meio dos atos e eu interrompo voluntariamente, eu desisto. Arrependimento, eu termino, restituo a coisa ou devolvo bem antes do recebimento da denúncia. Crime sem violência, sem grave ameaça. Completamente diferente uma coisa da outra, tá? Se ele tivesse colocado a véia aqui, teria dado mais jogo, né? Se a véia responderia por alguma coisa. A velha não. Tem um crime que se chama favorecimento real. No favorecimento real, você dá uma força para o bandido, mas você não quer nada em troca. Então, ela poderia, em tese, responder por esse crime, tá? Tipo assim, eu pratiquei um assalto e guardo o carro assaltado na sua casa. Então, você não é o coautor do roubo, você não é receptador, mas você está dando uma força para o bandido. Então, é o favorecimento real. Você dá uma força, você responde por esse crime, mas você não tem nenhum proveito com aquele objeto que você está ali ocultando, tá? Então, a véia poderia responder por esse crime. Depois, gente, questão 13. Polícia Federal. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente policial federal, que estava na fronteira. Vocês do futuro. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram ao delegado e levaram o colega ferido ao hospital. Nessa situação, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal adota o princípio da ubiquidade.
Aqui, gente, é certo, nós não vimos sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui tempo do crime, é a aplicação da lei penal no tempo. Tempo do crime e lugar do crime. Assim como o Código Penal tem essa teoria unitária com relação à classificação do crime, a gente tem também aqui o tempo do crime e o lugar do crime. O tempo do crime é um marco que a gente usa para fixar qual é o momento em que ele foi praticado. Para fins penais. Então, por exemplo, eu tinha 17 anos hoje, pratiquei o crime hoje. Então, eu dei um tiro na vítima hoje. Amanhã eu fiz 18, a vítima morreu daqui a 3 dias, quando eu tinha 18 anos. Então, para fins penais, quando eu pratiquei esse homicídio? Ou ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, no tempo do crime, onde é que eu vou considerar que esse crime foi praticado? Quando a pessoa morreu ou quando eu pratiquei a conduta? Então, veja que no tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Então, considera-se tempo do crime no momento da ação ou omissão. Momento da ação ou omissão. Então, no meu exemplo, qual é o tempo do crime? Quando eu tinha 17. Então, eu era adolescente, então eu estou no ECA. Não estou no Código Penal. Tá? Agora, lugar do crime. Onde, para fins penais, eu vou considerar que o crime foi praticado? Então, dei 4 tiros na pessoa, dei 2 tiros na pessoa em Cuiabá e dei os outros 2 tiros em Várzea Grande, morreu em Várzea Grande. Qual é o lugar do crime? Por onde que eu vou responder? Cuiabá, Várzea Grande? Como que vai ficar? Com relação ao lugar do crime, a gente adotou a teoria da ubiquidade. Considera-se lugar do crime o local da ação ou omissão, bem como o local do resultado. Então, na teoria da ubiquidade, ela diz assim, olha, vai responder ou em Cuiabá ou em VG. Tanto onde teve a ação, quanto onde aconteceu o resultado. Então, as duas comarcas podem investigar, podem processar. Quem vai investigar ou processar primeiro? Isso aqui é processo penal e não cai na prova de vocês. O juízo que primeiro tomar conhecimento do que aconteceu. O delegado lavrou a APF, mandou para qual juiz? Então, suponhamos que o delegado lavrou um APF em Cuiabá e o delegado de VG lavrou um APF em VG. Tá, os 2 APF vão para as custódias, certo? Em Várzea Grande e em Cuiabá. Quem realizar a custódia primeiro vai ficar prevento. Provavelmente é Cuiabá, que em VG não estão fazendo custódia direito. Então, o juiz ele vai fazer a custódia de Cuiabá. Como ele tomou conhecimento primeiro, o juiz, veja, quem manda é o juiz. Não é o delegado que instaurou os inquéritos ou o promotor, é o juiz. Então, o juiz que primeiro tomar conhecimento, ele vai ser o prevento. Então, em Cuiabá, essa pessoa vai ser processada e julgada pelo homicídio, ok? Então, aqui é a teoria da ubiquidade. Aí a gente tem, né, luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade, tá? Então, aqui a gente tem, considera-se o lugar, princípio da ubiquidade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Essa aí foi bem de graça. Nossa, a gente ainda tem mais 20 questões. Estamos bem tranquilos hoje.